Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Museologia na Tela. Eu sou a Beatriz Figueiredo e estou aqui com a Marina Quintiliano. Hoje nosso tema é algo que nunca é confortável de se falar sobre, mas sempre muito necessário: a censura nas artes e a política. Esse tema é a definição de polêmica. E, infelizmente, para nós brasileiros, é um assunto que está muito em voga atualmente. Quando se fala de censura, a gente pensa muito facilmente no período da ditadura, mas, infelizmente, nós temos vários exemplos hoje em dia que podem se caracterizar como tal. Para a gente pensar um pouco como que as coisas chegaram aqui, eu acho importante a gente voltar um pouco para analisar o que significa a gente falar sobre censura. Podemos começar ao dizer que censurar um artista é tirar sua liberdade criativa. A censura é retratada desde a civilização greco-romana como um modo de reprimir algo que fosse ofensivo aos deuses ou à moral. É um controle dos saberes. Ao restringir filmes, livros, exposições de arte, tipologias de quadro, que podem ou não ser expostos, não se está apenas proibindo um quadro, uma exposição, um filme ou um livro. Censurar é dizer o que pode e o que não pode ser pensado. Se a arte é política, sua censura também o é. Agora vamos fazer uma pequena viagem sobre como foi a censura no decorrer da história. Começando com a Igreja Católica, que foi um antro de censura não somente por meio da Inquisição. Muitos são os artistas censurados pelo clero para cobrir a nudez de suas pinturas e esculturas. As temáticas também foram muito restringidas a temas ligados às escrituras. E bem antes da invenção do Gutenberg, os livros já eram queimados por não estarem de acordo com os princípios do clero. Então a igreja torna a censura uma instituição e persegue como herege todo aquele que vai contra os seus dogmas, proibindo imagens e livros, promovendo torturas e assassinatos. Com a consolidação da monarquia, a censura permanece em voga. Os monarcas e representantes do clero entendem o poder da iconografia para comunicar visões de mundo e divulgar imagens positivas dos líderes. A maior parte da população era analfabeta. O mecenato foi importante para a estratégia utilizada pelos grupos de poder. A Real Mesa Censória era composta por integrantes do clero e da monarquia, e muito utilizou da censura para impedir críticas e divergências de pensamento. E com a Constituição dos Estados Nacionais, a censura passa a ser um pilar de sustentação dos príncipes. E a arte se desenvolve com a criação das escolas e do mercado de arte. Mas esse desenvolvimento só ocorre por apoio estatal, o que deixa os artistas sob o poder de seu patrocinador. Os artistas ganham privilégios diversos, desde que compactuem com os ideais políticos dos mecenas. A regulamentação da arte se faz a partir de políticas públicas. Quem tem poder, controla o que é produzido. E agora? E com a República? Essa lógica muda? A República não altera muito a lógica censória. O que ocorre é a estatização da mesma. Continua em voga a mesma lógica de defesa do bem comum, da ordem e da moral. O Estado utiliza sempre que necessário das artes para divulgar campanhas a seu favor. Em campanhas de guerra, é muito comum a produção de filmes ufanistas para chamar a atenção dos jovens ao esforço de guerra e à censura do que advém do lado inimigo. As ditaduras nazifascistas tinham uma estratégia cultural bastante arraigada. Não censuravam só livros, mas também quadros e artistas, que qualificavam como de encontro aos seus princípios torpes de arte degenerada. A propaganda é sempre importante para as ditaduras. No Brasil não foi diferente, principalmente depois da década de 70, quando os artistas que criticavam o governo foram perseguidos, exilados, torturados, assassinados, simplesmente por não compactuar com as atrocidades cometidas pelo governo vigente. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, foi um órgão de censura dos militares no pós-golpe de 64. A base censória era pautada em critérios morais ou políticos, normalmente era coisa de comunista, que não agradava. Muitos artistas são censurados nesse período e mandados para o exílio. E pensando na questão de como a censura e a política sempre andam de mãos dadas, a gente tem um exemplo perfeito disso, que é o próprio Partido Nazista. Eu acho que no final das contas se fala muito pouco sobre essa questão, quando se fala sobre ideologia nazista, mas isso teve um papel muito importante. Durante as décadas de 20 e 30, embarcando nas teorias eugenistas que estavam pipocando por aí, surgiu a ideia de arte degenerada, que designava características indesejáveis na arte.
E é difícil citar aqui quais eram essas características, pois elas mudavam de acordo com a necessidade política do Partido Nazista. Mas um grande afetado por ela foi a arte moderna. Inclusive, nós temos um episódio só sobre por que achamos a arte moderna feia, aqui no Museologia na Tela, e vale a pena dar uma conferida, hein? Então, voltando, com o reforço dessa teoria, surgiu a Câmara de Cultura do Reich, que era uma espécie de filiação que todo artista devia ter para que pudesse exercer sua função. Então, eu nem preciso falar que não podia se filiar quem era judeu, quem era comunista, e pouco tempo depois, qualquer artista que aos olhos desse órgão não se conformasse aos ideais nazistas. O resultado dessa mistura foi um enorme expurgo das artes na Alemanha, com cada museu, galeria, exposição sendo milimetricamente revistado num período de mais ou menos 4 anos e com um alto número de obras confiscadas. O fim dessas obras foram os mais diversos. Os que tinham algum valor monetário foram leiloados para todos os cantos do planeta para angariar fundos para o Partido Nazista. Alguns foram contrabandeados e escondidos. Porém, o que de fato aconteceu com a maioria das obras confiscadas talvez seja um dos mais alarmantes acontecimentos da história da arte, que foi a queima, no dia 20 de março de 1939, de 1.004 pinturas e 3.825 desenhos. E muito se engana quem pensa que, com o fim do regime ditatorial e a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, a censura acabou no Brasil. Com a privatização da cultura vem junto a privatização da censura. As empresas passam a ter decisão sobre o que vai ou o que não vai ser exposto em seus estabelecimentos culturais, financiados com o dinheiro público. O poder de escolha permanece nas mãos do capital privado e o mesmo acaba por decidir o que vai patrocinar e o que não vai. E mudando para o tempo atual, uma nova censura entra em voga, a censura social. Normalmente realizada por integrantes de grupos políticos e religiosos de extrema-direita. E são esses grupos que fazem com que exposições como a Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que versa sobre sexualidade e gênero, termine precocemente por incitar intolerância religiosa e crimes hediondos. E o Queer Museu não foi o único exemplo bem recente que a gente tem disso. Outro caso ocorre no MAN de São Paulo, que, ao abrigar em uma sala separada, indicando a faixa etária de 18 anos, a presença de nudez do museu, a performance de Wagner Schwartz foi devidamente criticada após uma foto de uma criança com a mão na perna do artista circular pela internet. Um caso que sempre me deixa totalmente chocada é o caso da Bienal do Rio do ano passado, em que o Crivella mandou literalmente entrar e recolher uma história em quadrinho que tinha um beijo gay, dizendo que aquilo era impróprio. No final, os quadrinhos foram todos comprados antes dos agentes da prefeitura chegarem ao local, então nada foi confiscado. Mas o que me intriga é que alguém tenha autoridade para fazer isso, sem ter nenhuma barreira legislativa direta. Voltando ao Partido Nazista, tem um caso incrível que sempre fica comigo. No meio de toda a situação do expurgo, uns 2 anos antes da queima que eu citei lá em cima, o Hitler decidiu que ele ia mostrar para o povo alemão essa visão do que era arte boa e arte ruim. E ele fez da seguinte forma: ele instaurou o Dia da Arte Alemã. E nesse dia ele inaugurou um grande prédio que seria destinado a conter apenas a pura arte alemã e funcionando mais ou menos como um museu. Nesse museu, ele colocou apenas aquilo que acreditava ser a arte de verdade e a arte que exaltava os valores alemães. Porém, a exposição foi um fracasso, tanto que o próprio Hitler teve que comprar boa parte das obras para o governo. Em contraponto, no mesmo Dia da Arte, ele inaugurou uma outra exposição, contendo apenas aquilo que era a arte degenerada. E a ideia era expor e humilhar as ideias perigosas. Os quadros tinham ofensas escritas, avisos, ameaças e toda sorte de coisa ruim atrelada àquelas obras. E essa exposição foi um sucesso. Mais de 2 milhões de pessoas passaram por elas. Tanta gente que ia ver a exposição que eles tinham que fechar as portas para poder controlar a entrada de tanta gente que ia estar lá. E você que está ouvindo, a censura também te assusta? Conhece algum caso que te deixou estarrecido? Deixa aí nos comentários sua opinião. Eu acho que no fim das contas, o que fica pra gente de toda essa conversa é como essa relação de censura e política é um casamento indissociável. Não tem como ver algo nesse sentido acontecendo e não pensar num alerta vermelho soando em loop na sua mente. A gente sempre usa o exemplo do Partido Nazista, pois o absurdo já é claro para todo mundo. Mas
a gente gostaria de lembrar que isso está acontecendo aqui no Brasil agora. Se você se preocupa com isso e quer se informar um pouco mais, eu gostaria de indicar o Observatório da Censura na Arte, que é um website que mapeia os casos de censura no Brasil. Para você conferir, basta você acessar o censuranaarte.nonada.com.br ou pesquisar Observatório da Censura na Arte no Google, que você vai encontrar. Nos vemos na semana que vem no nosso próximo episódio e contamos com sua presença. Tchau! Tchau!